Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Hoje é um dia muito especial. O mundo todo, de alguma forma, tem alguém que pensa em Cristo, pensa no Senhor Jesus, pensa no nascimento de Jesus Cristo. No Extremo Oriente há alguma dificuldade, nos países islâmicos também, mas de alguma maneira alguém se identifica ou, na verdade, admite que houve um dia que nasceu um ser humano revestido de graça para tratar com o homem sem graça. E é bem verdade que o Senhor Jesus não mandou ninguém comemorar o dia do seu nascimento. O nascimento foi cumprimento de uma promessa e, apesar de toda a grandeza do nascimento, mas a profunda identidade, a identificação do homem com Deus é através da morte de Jesus Cristo. Então Jesus mandou fazer a ceia, celebrar a ceia e fazer isto em memória dele, em memória da sua vida e da sua morte vicária. Claro que ele viveu e morreu porque nasceu. Então, é mais prático celebrar a vida do que celebrar a morte, principalmente para o mundo. É mais prático celebrar a vida com alguma dificuldade no aspecto de identificar o que aconteceu de fato, do que celebrar a paixão e morte de Jesus Cristo, tão anunciada, tão proclamada através desses 2000 anos, ou quase a completar. Então hoje, meus amados, nós vamos meditar em Lucas capítulo 2. Aqui nós vamos ler até o versículo 14 e meditar neste grande evento histórico da humanidade, nesta grande realidade que foi a identificação do Verbo de Deus com a imagem de Deus. O Verbo de Deus é o Filho, a imagem de Deus é o homem criado. Então nós vamos ler Lucas 2, de 1 a 14. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Meus queridos, nós
conhecemos muita celebração, muitos festejos em relação ao Natal. Este foi o primeiro e o maior de todos. Nos dias passados e na atualidade existem grandes concentrações, muita música, corais e mais corais, corais de infantis, corais de juvenis, corais de adultos. Existem muito instrumento musical, muitos sons diferenciados, carrilhões de sinos tocando harmonicamente, tudo enfeitando, tudo celebrando, tudo dando uma conotação de valor ao Natal. Mas o verdadeiro Natal foi este. Nunca houve antes e nem haverá depois uma celebração que envolva homens do campo, os pastores cuidando de rebanhos, pessoas da cidade, a cidade de Davi, Belém, que estava com uma superlotação, apesar de ser uma cidade pequena e também ter poucos alojamentos, mas ela estava com uma sobreocupação nos espaços por causa do alistamento, por causa do decreto real. E foi neste evento, neste momento em que o rei decidiu que as pessoas deveriam se alistar para constar como ocupantes daquele espaço, como tendo direitos ali. E também, juntamente com esta orientação ou imposição real, vem uma notícia para aqueles que acreditavam. E eles tiveram grande temor, tiveram grande medo, porque de repente aparece um coral cantando no espaço. Aqui a história começa falando sobre o alistamento e o tempo. Foi o César Augusto, era o imperador de Roma. O mundo antigo, quando diz aqui para todo mundo se alistar na cidade que era nascido, na sua própria cidade, e todo mundo aqui é todas as pessoas do Império Romano, e o Império Romano incluía a Europa, parte da África, parte da Ásia e toda a Ásia Menor. E, portanto, tinha uma grande importância. E este é visto como o primeiro alistamento imposto pelo imperador. Foi feito quando Quirino era presidente da Síria. Todos deveriam se alistar na sua cidade, e José e a Maria, que residiam em Nazaré, mas eram de Judá, eram da Judéia, eram da cidade de Davi, eles foram se alistar em Belém. E lá chegou o tempo do menino nascer. Naqueles dias, não sabemos, não há detalhes de quantos dias, mas eram muitos dias de viagem. Para uma grávida era sacrifício grande, viajar em lombo de animais, da Galileia até a Judéia, e tendo em vista já está nas últimas semanas para o nascimento do seu filho primogênito. Então, cumpriu-se os dias e o menino nasceu. A situação no versículo 7 é descrita como sendo o primogênito que nasceu e não tinha espaço nas estalagens. Ele fora cedido a eles um lugar junto da casa. Não era uma estribaria, como nós temos no nosso contexto, que é um curral longe da casa e tal. No Oriente, devido ao clima, eles tinham um vão aberto. Era um vão aberto, era coberto e aberto para os animais entrarem e saírem ali conforme o clima e conforme a sua vontade. Portanto, era uma manjedoura, era um vão aberto ligado à casa de quem tinha animais, quem tinha
rebanhos tinham este espaço que servia de abrigo para os animais. E agora, na região, tinha os pastores cuidando dos rebanhos. É uma discussão que nunca terá fim, porque nada tem fim. Nada tem fim quando se trata de polêmica. Não tem quem saiba qual foi o mês que Jesus nasceu, mas certamente dezembro não era, porque em dezembro havia muito frio naquela região e não era tempo de pastores pastorear à noite. Eles pastoreavam à noite no período de março a maio e junho, porque era o período mais frio durante o dia e quente durante a noite. Ou seja, na noite, eles, durante o dia, melhor dizendo, eles não tinham condições pela temperatura, eles levavam os rebanhos à noite, onde tinha uma condição de pastorear, porque durante o tempo do dia era muito quente de dia. Mas no período de dezembro, novembro, dezembro, janeiro, à noite lá fica muito mais difícil. Então é uma polêmica grande, não vai se chegar nunca a uma conclusão. Os religiosos não querem, os estudiosos não sabem. Pode ser o contrário. Mas na verdade apareceu o anjo do Senhor. Apareceu, manifestou-se, disse àqueles pastores, comunicou: eis que vos trago novas de grande alegria e será para todo o povo. A vida de Jesus Cristo, o Natal de Jesus Cristo, na verdade é para todo o povo. Todo o povo, todas as nações, todos, se não querem é outra coisa, mas a oferta de Deus é para todo o povo. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, na cidade de Davi, versículo 11. E o sinal é este: achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente vem um coral dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo, sim, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus porque cumpre a sua palavra, paz na terra porque Jesus é o príncipe da paz, e a boa vontade para com os homens é porque o Senhor, apesar da nação eleita, apesar da igreja edificada por Jesus, mas a promessa de Deus, a bênção de Deus, a oferta de Deus é para todas as nações, para todo o povo. Que Deus abençoe os meus amados irmãos, concedendo graça para pensar nas Escrituras, para viver as Escrituras e aprendendo isto, que a oferta de Deus é para todo o povo. E que tenhamos todos nós um Natal feliz, um ano novo próspero e feliz, servindo a Deus. A nossa vida não é de festa, mas nós também festejamos. A nossa vida é de comunhão e compromisso, mas nós também festejamos. Deus abençoe os meus amados irmãos, dando graça a cada dia e compreensão. O Senhor Jesus nasceu para você ser feliz. O Senhor Jesus nasceu para que nós fôssemos felizes, recebêssemos a bênção do Senhor, a adoção de filhos e felicidade não só aqui, mas felicidade eterna. Vamos orar pela igreja, orar uns pelos outros, orar para que ninguém se iluda com festa, com bebida e comida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua santa presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, meus ajudadores, meus alunos, ex-alunos. Toma em Tuas santas mãos, Pai, nos dá graça, nos dá, meu Senhor, sabedoria, alegria, graça para continuar, Senhor. Nos dá, meu Senhor, oportunidade de fazer a Tua obra. Queremos, Pai, continuar.
Também desejamos, meu Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre a tua igreja. A alegria que Jesus Cristo traz é para todo o povo. A salvação que Jesus Cristo oferece é para todo o povo. A bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para todo o povo. A paz de Jesus Cristo para todo o povo. Senhor, que todos recebam, ó Deus, a bênção, a graça e a paz em seus corações. Amado Pai, nos dá graça cada dia. Nos ensina, Senhor, a andar sempre contigo. Amado Senhor, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, Deus vos abençoe grandemente. Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos os servos do Senhor, todos os nossos irmãos e amigos. Amém.